A gente vai trazer aqui algumas coisas bem simples. É interessante que, mesmo sem combinar, né, mas o Vicente, certamente, pela sensibilidade dele, ele já sabia que eu não abordaria algumas coisas, né, não entraria muito no mérito da distribuição de lucros e dividendos, né? Então ele entrou exatamente nesse mérito para trazer ali isso também é muito importante, né? Trazer ali as condições, os cuidados, enfim, né? Tudo que tem que ser verificado, né? Para que tudo aconteça de acordo com como manda o figurino, né? De acordo com como manda aí a legislação tributária, né? Bom, eu vou passar aqui rapidamente, né? Se você puder passar, Lucas, por gentileza, o primeiro slide, né? Então a gente alguns pontos nós já ouvimos, né? Esse debate ele volta à tona. Sempre foi um desejo, inclusive de governos anteriores ao atual. Sempre se falou, né, em tributação dos dividendos, né? Então é algo que acontece sim desde 1996. Os últimos governos, eles tiveram também esse interesse, mas não tiveram essa coragem, né, de pautar esse tema, enviar um projeto de lei nesse sentido para o Congresso Nacional. O governo atual, né, enviou um projeto nesse sentido, é um projeto, inclusive, bastante extenso, aborda vários temas relacionados ao imposto de renda, e ele é enviado dentro de um contexto de reforma tributária, não está dentro do mesmo projeto, né, de reforma tributária do governo, né, quando manda, por exemplo, o projeto relacionado à CBS, que traz ali as alterações relacionadas, né, a PIS, COFINS, etc. Eduardo, se você me permitir, claro. Só para fazer aqui um alô, se vocês pesquisarem lá no YouTube, youtube.com/Sevilha-Contabilidade, tem uma live nossa falando desse projeto. Então, vocês vão encontrar uma live em que a gente abordou esse projeto. Isso. Muito bom. E agora, aquilo que o Vicente falou, e eu corroboro, né? Independentemente, esse ano não acontece mais nada, provavelmente, né? Mas o fato é que, independentemente do governo que entrar, até em razão de tudo isso que nós estamos verificando, né? Essa questão do Auxílio Brasil, todas essas questões políticas que estamos a acompanhar, né? Nós precisamos de dinheiro, né, para fazer frente a todas esse aumento de despesas, né? Nós já tivemos um corte no gasto público bastante relevante ao longo dos últimos 4 anos, inclusive incomparável, né, com os governos anteriores, mas outros gastos surgiram, né, e outros gastos aí de natureza, vamos dizer, social, né? Lá atrás, Vicente, é interessante a gente ver contexto, né? Em 96, né, o grande objetivo, né, de não tributar dividendos era aumentar a formalização das empresas, né? Então a gente tinha muita empresa ainda no campo, a gente chama de empresa, né, mas estava no campo informal, ou estava ou declarava muito menos do que recebia, né? Então, sempre tentando se esquivar de alguma maneira da tributação. Muitas empresas prestadoras de serviços, entre aspas, empresas, não tinham seu CNPJ, porque também não queriam sofrer tributação, e foi verificado, né? Depois que houve a não incidência, né, do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos da empresa, que houve ali naturalmente, né, um comportamento do contribuinte de se formalizar, porque para ele passou a fazer sentido a partir daquele momento, né? E aí a gente vem aqui com uma provocação, né? O legislador visa incentivar ou desestimular nesse momento. O que ele visa incentivar ou desestimular, né? No projeto não está muito claro, né? Porque vamos imaginar, né? Uma simples aprovação de tributação de dividendos. Houve simplificação tributária, que é a grande dor do nosso sistema tributário? Houve uma redução de complexidade? Não houve, né? Houve, por exemplo, né, um aumento da tributação, né, dos rendimentos decorrentes de aplicação financeira e uma menor tributação da distribuição de dividendos? Não houve. Mas, Eduardo, o que você quer dizer com isso e que comparação é essa, né?
O que é importante dizer neste ponto é assim, muitas vezes nós temos muitos pequenos negócios no Brasil, e a distribuição desses dividendos, é a maioria, né, inclusive, né, são dinheiros que, é um dinheiro, aliás, que ele servirá já no dia seguinte para estimular, injetar, será injetado na economia esse dinheiro, né? E a partir do momento que você tributa, é menos dinheiro circulando na economia. Diferente, né, daquele dividendo distribuído, né, que será aportado ali numa aplicação financeira, né? Então, talvez, né, Vicente, é um ponto para analisarmos, para discutirmos, né, para sugerirmos, talvez diminuir dividendos, né, a tributação sobre esses dividendos, já que a gente tem esse entendimento, né, de que isso será assim implementado e aprovado, já está aprovado na Câmara, está aguardando análise e apreciação pelo Senado Federal, né? Então veja que a coisa já deu um grande passo, né? Nós temos um Congresso Nacional, onde estamos Câmara Federal de um lado, né, o Senado do outro, de um lado já foi aprovado, só falta aprovar agora pelo outro lado, que é o Senado Federal, né? Então, e fazer uma proposta, né, de que você tribute um pouquinho menos os dividendos e talvez mais as aplicações financeiras, né? Hoje eles estão praticamente num contexto de equivalência, e as aplicações financeiras em algumas situações não são nem tributadas, né? Então, são pontos aí de reflexão, né?